Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos trazer palpites e análise do dia 5 de agosto, sábado, com os melhores planejamentos de palpites, prognósticos e aposta esportiva da rodada de hoje. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Lembre-se que hoje é dia de Copa do Mundo de futebol feminino, dia de Brasileiro Série A e de muitos bons jogos. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Sábado amanhã, Copa do Mundo de futebol feminino, playoff, oitavas de final, o jogo da Suíça versus Espanha, que tem início às 2 da manhã, às 2 da madrugada, e a odd de momento paga 13.0 as casas de aposta na vitória da Suíça, 1.30 na vitória da Espanha e 5.0 para o empate. Nos últimos 5 jogos, a Suíça vem a 4 empates e 1 vitória. Em 3 de 5 bateu menos de 0.5 gols, ou seja, bateu menos de 1.5 gols em 3 jogos aí da Suíça. Já a equipe da Espanha vem a 4 vitórias e uma goleada sofrida recentemente diante do Japão. É uma equipe que em 5 jogos bateu mais de 2.5 em 4 deles. E em confronto direto, o último confronto deu Espanha em cima da Suíça pelo placar de 2-0. A Suíça, com seu mando de campo, vem a 4 empates e 1 derrota, 5 jogos sem vencer, e a Espanha fora de casa, 2 derrotas e 3 vitórias. Vale ressaltar que é um jogo eliminatório, não é aquele jogo de ida e volta, perdeu, tá fora. Se der empate, vai ser decidido nos pênaltis ou em prorrogação, então tem que ser decidido hoje. Às 2 da madrugada tem início essa partida. Previsão para o término aproximadamente às 4 da manhã, está encerrando aproximadamente. Então, para essa partida, a Espanha é a favorita. Vou deixar Espanha para vencer nessa partida. Vamos agora para mais um jogo da oitavas de finais da Copa do Mundo de futebol feminino. O jogo do Japão versus Noruega, início às 5 da manhã. A odd de momento paga 1.75 na vitória do Japão, 5.0 na vitória da Noruega, 3.60 para o empate. Em 5 jogos, o Japão vem a 1 derrota e 4 vitórias consecutivas. Em 3 dos últimos 5 jogos, bateu mais de 3.5 gols. E a Noruega vem a 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Em 3 de 5 bateu mais de 2.5 gols. Nos últimos 2 confrontos deu o Japão que vem de uma goleada histórica em cima da Espanha pelo placar de 4-0. E a Noruega também vem de goleada em cima das Filipinas pelo placar de 6-0. O Japão em casa, 4 vitórias e 1 derrota. Noruega fora, 3 empates e 2 derrotas, ainda não conseguiu pontuar. Ou seja, é um jogo eliminatório, Japão favorita. E para essa partida, seleção japonesa, então vou deixar nessa partida um casa com empate anula e também seria uma boa opção Japão para se classificar. Continuando, vamos agora para a Escócia Premiership, o jogo do Celtic versus Ross County, início às 8h30 da manhã. É um jogo que o Celtic vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em 3 dos últimos 5 bateu menos de 2,5. E o Ross County vem a 4 vitórias e 1 empate. Em 5 jogos bateu mais de 2.5 gols. Nos últimos 5 confrontos deu Celtic. O Celtic em casa é uma equipe avassaladora. Vem a 3 empates e 2 vitórias. E o Ross County vem a 4 vitórias consecutivas fora de casa. É a primeira rodada do campeonato escocês. Para essa partida, Celtic favorito. Vou acreditar em um jogo para gols, primeiramente, como foi os últimos confrontos. Então, o jogo para gols seria bem interessante, o mais de 2.5. Seria bem interessante também um jogo para casa vence já ao intervalo, uma boa cartada. Outra boa opção seria um jogo para gols já no intervalo, mas ao mais é isso, é um casa vence ao intervalo ou mais de 2.5. Vamos agora para a Bélgica Liga Jupiler, o jogo do Genk versus Emp, início às 11 da manhã.
segunda rodada. A equipe do Genk vem a 3 empates e 2 vitórias. 5 jogos de invencibilidade. Nos últimos 5 bateu mais de 1.5. Em 3 de 5 ambos marcam. E o Eupen vem a 3 vitórias e 1 empate. Lembrando que em 4 de 5 bateu mais de 2.5. O último confronto foi 1-1 entre essas equipes. O Genk em casa vem a 3 vitórias e 2 empates. E o Eupen fora vem a 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Genk favoritaço em minha visão de jogo. Em back é o favorito, vou deixar casa vence. E na linha de gols, se tiver pagando uma boa odd, podemos pegar aí um jogo para mais de 2.5 gols com facilidade. Vamos agora para a Dinamarca Superliga, o jogo do Copenhague versus Randers, início às 11 da manhã. Copenhague vem uma sequência de 4 vitórias e 1 derrota, vem a 3 vitórias consecutivas. Nos últimos 5 jogos bateu mais de 1.5, em 3 de 5 ambos marcam. E a equipe do Randers vem aí a 2 vitórias e 2 empates, 4 jogos de invencibilidade. Em 3 de 5 bateu mais de 3.5 gols, o último confronto foi 1-1. É apenas a terceira rodada para essas equipes. Copenhague em casa vem a 4 vitórias e 1 empate. E o Randers fora de casa vem a 3 derrotas e 2 empates. Ou seja, apesar dos últimos 3 confrontos, o Randers está levando a melhor diante do Copenhague. O Copenhague é o favorito pela campanha que ele vem fazendo dentro dos seus domínios. Mas para fugir de uma improvável zebra, então vamos ficar aqui ligado na linha de gols. Vamos pegar um jogo para mais de 1.5 gols nessa partida. E claro, se você não quer optar na Meteode, já que é um jogo arriscado, onde a equipe da Copenhague sempre cede zebras para a equipe adversária, então tome muito cuidado que pode acontecer aí um empate nessa partida e como opção aí um fora com empate com mini opção de possível zebra, então não vá no Copenhague seco. Continuando, vamos agora para a Áustria Bundesliga, o jogo do Rapid Viena versus Autax, início às 12 horas. A equipe do Rapid Viena vem a 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Em 5 bateu mais de 1.5. E o Autax vem a 3 vitórias e 2 derrotas. Em 4 de 5 bateu mais de 1.5. Último confronto deu Rapid Viena. Rapid Viena em casa, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Autax fora, 3 empates e 2 vitórias. É um jogo muito equilibrado tecnicamente. A equipe do Rapid Viena favoritasse minha visão de jogo. Mas vamos dar uma olhada primeiramente na linha de gols nessa partida. Bom, um jogo para gols, vou deixar aí um mais de 1.5. E como segunda opção, ambas as equipes marcam. Não vou acreditar em Meteode. Vamos para o retorno da Escócia Premiership. O jogo do Kilmarnock Rocks versus Rangers. Início às 13h15. A equipe do Kilmarnock Rocks vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1.5. E a equipe do Rangers vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Em 5 bateu mais de 2.5. Nos últimos 5 confrontos deu Rangers favorito, mesmo atuando fora de casa. Mas o mandante, seu domínio aí, vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O visitante vem a 2 vitórias e 1 empate. O Rangers favorito, em minha visão, pode vencer sim, mesmo atuando fora de casa. Se quiser ir na Meteode, o Rangers para vencer é uma boa pegada, mas também seria uma excelente pegada aqui, mesmo que usada, um jogo para ambas as equipes marcam. Vamos agora para a Áustria Bundesliga, Stuttgart versus Lask, início às 14h30. A equipe do Stuttgart vem a 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Em 5 bateu mais de 1.5 e o Lask vem a 3 vitórias e 2 empates. 5 jogos de invencibilidade, bateu ambos marcas em 4 deles. O último confronto deu Stuttgart pelo placar de 2-0. O Stuttgart, atuando em casa, vem a 5 vitórias consecutivas. E o Lask fora, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Então, a opção mais viável que eu vejo nessa partida é um Stuttgart para vencer. E como segunda opção aí, mesmo que usada, um jogo para ambas as equipes marcam. Continuando, vamos agora para o Brasileiro Série B. Temos o jogo do Avaí versus Criciúma, início às 15h30. A equipe do Avaí vem em uma sequência nada agradável, 3 derrotas e 2 vitórias. E o Criciúma, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. 4 jogos sem vencer.
Vale ressaltar que em 4 dos últimos 5 jogos do Criciúma bateu menos de 2,5. E vale ressaltar que nos jogos do Avaí, em 3 de 5 bateu mais de 1,5. Último confronto 1-0 para a equipe do Criciúma. É um clássico catarinense e para este clássico vou acreditar em um jogo para mais de 1,5 gols. Vamos agora para CRB versus Botafogo de São Paulo, início às 17 horas. CRB vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Botafogo de São Paulo, 3 vitórias e 2 derrotas. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5. Último confronto deu Botafogo. O CRB em casa vem a 4 vitórias e 1 empate. 5 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Botafogo fora, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em 5 bateu mais de 1,5. Último confronto em casa, CRB levou a melhor. Vou deixar nessa partida CRB com empate. Vamos agora para mais um jogo do Brasileiro, só que às 18 horas. A equipe do Sport Recife versus Novo Horizontino. Início às 18 horas. Sport vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Vale ressaltar que em 4 dos últimos 5 bateu mais de 1,5. E o Novo Horizontino vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 4 de 5 também bateu mais de 1,5. Último confronto 0-0 no primeiro turno na casa do Novo Horizontino. Sport em casa vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Novo Horizontino fora, 3 vitórias e 2 derrotas. Para essa partida é um jogo bastante equilibrado. Vamos optar aqui em um jogo para poucos gols. A equipe do Novo Horizontino costuma ter uma defesa sólida quando quer. Então, diante disso, vou acreditar que será um jogo para pouquíssimos gols. Um jogo para menos de 3 gols e meio. Quem sabe é um menos de 2,5 também, mesmo que um pouco arriscado. E com a opção de mínimo possível zebra, podemos pegar esse Novo Horizontino com empate. Vamos agora para o Brasileiro Série A. Temos o jogo do Goiás versus Fortaleza, início às 18h30. A equipe do Goiás vem em uma sequência de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Em 3 de 5 bateu menos de 2,5. Fortaleza, 4 derrotas e 1 vitória. Em 3 de 5 bateu menos de 2,5. Vale ressaltar que o último confronto deu Fortaleza, primeiro turno, não, pela Copa do Brasil. Primeiro turno ficaram no empate, se não me falha a memória, em 1-1. Então, Goiás em casa, 4 empates e 1 derrota. Fortaleza fora, 3 derrotas e 2 vitórias. Vou deixar um jogo para mais de 1,5, sendo bem usado, ambos marcam. Vamos agora para o Brasileiro Série D. Ferroviário versus Princesa do Solimões, início às 17 horas. Ferroviário vem a 3 empates e 2 vitórias. E lembrando, em 5 jogos bateu mais de 1,5, em 4 de 5 ambos marcam. E o Princesa dos Solimões vem a 4 empates e 1 vitória. Em 4 de 5 bateu menos de 2,5. O último confronto foi 1-1. Fora de casa, é um jogo mata-mata, perdeu, tá fora, empate, pênalti. Então, para esses 16 avos de final, acredito que o Ferroviário vai levar a melhor. É uma equipe muito forte atuando com apoio da sua torcida, atuando em casa, com apoio do seu torcedor, conhecendo seu gramado, vem a 7 vitórias consecutivas, vem com uma boa sequência de invencibilidade, 13 jogos aí, então vou acreditar na vitória do Ferroviário. Continuando, Brasileiro Série A, o jogo do Internacional versus Corinthians, início às 18h30, a equipe do Internacional vem a 3 empates, 2 derrotas, lembrando que em 4 de 5 bateu menos de 2,5. Corinthians, 4 vitórias e 1 empate. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Nos últimos 2 confrontos, aí, 3, 4 confrontos, 5 confrontos tecnicamente empatados. Nos últimos 4, todos bateu ambos marca. Nos últimos 3, bateu mais de 2,5. O Inter em casa vem a 2 empates e 1 derrota. 3 jogos sem vencer. E o Corinthians fora, vem a 2 vitórias e 1 empate. 3 jogos de invencibilidade. Na classificação, é um duelo do Inter, 12º colocado com 23 pontos, com saldo de menos 4. E o Corinthians na 14ª colocação, com 19 pontos, com saldo de menos 3. O Inter, atuando em casa, faz a 10ª campanha, mas vem a 3 jogos sem vencer. Corinthians, fora de casa, vem fazendo a 14ª campanha. É um jogo muito equilibrado. Como vocês podem observar, os últimos confrontos entre essas equipes foi jogo tendencioso para empate, mas para essa partida acredito que será um jogo para mais de 1,5 gols. Vamos agora para o jogo do Fluminense versus Palmeiras. É um clássico carioca versus paulista. Início às 21 horas. O Flu vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate.
em 3 de 5 bateu mais de 1,5. E o Palmeiras, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos. O Fluminense em casa vem fazendo uma campanha avassaladora, incluindo Copa do Brasil, Copa Libertadores, incluindo também Copa Sul-Americana, não, Copa do Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Fluminense vem avassalador aí, com mais de 20 jogos de invencibilidade. Nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias. A última vítima foi uma equipe paulista, foi o Santos. Já a equipe do Palmeiras fora, vem a 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Venceu o América na última rodada pelo placar de 4-1. A última rodada do Flu pelo Brasileiro Série A, o Flu venceu pelo placar de 1-0 a equipe do Santos e a equipe do Palmeiras venceu o América Mineiro. Ou seja, o Flu é o quinto colocado com 28 pontos, tem um saldo positivo de 6, um saldo positivo de 6 gols, e o Palmeiras tem um saldo positivo de 17 gols. É o terceiro colocado com 31 pontos. O Fluminense, atuando em casa, faz a terceira melhor campanha. E a equipe do Palmeiras fora de casa faz a quarta melhor campanha. É um jogo que, se o Fluminense vence, o Fluminense pode alcançar a equipe do Palmeiras com os mesmos 31 pontos e pode levar a pior porque o Palmeiras tem mais gols. E a equipe do Palmeiras vencendo ultrapassa o Flamengo e assume a vice-liderança com combinações de resultado. Para essa partida, a Flusão, atuando em casa com o apoio da sua torcida, se mostra ser uma equipe fortíssima, já que no primeiro turno foi empate. Para essa partida, vou acreditar na vitória do Fluminense com empate. O jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, deste domingo de brasileiro, domingo de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar o nosso vídeo, irei deixar aquela dupla, aquela tripla formada com o bilhete pronto. Só que antes, se você deseja ficar por dentro de nossos conteúdos exclusivos, como as nossas dicas extra, então nos segue lá no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando o link na descrição. E também o link do nosso canal do Telegram focado em aposta esportiva com dicas totalmente grátis. Fechou? Lembrando, em questão de dupla ou tripla de ataque, pelo brasileiro vou estar deixando Fluminense com empate, vou estar deixando Ferroviário para vencer e CRB com empate. É a tripla do canal NerdBet formada com bilhete pronto. Em jogos do futebol europeu, retorno de alguns jogos, vou estar deixando para vocês aqui Genk para vencer, Japão para se classificar e Espanha para vencer. Outra tripla muito bem montada. Então, monte sua dupla, monte sua tripla, muito cuidado com as zebras deste sábado de Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então, mais uma vez, se gostou do nosso conteúdo, deixa o like no nosso vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe o nosso vídeo para que ele possa estar alcançando mais pessoas. Uma boa sorte a todos, que tenha muitos green. Fui!